Boa noite, amigos. Estamos de volta com o programa TV Com Debate, diariamente aqui das 19 às 20 horas, com uma reprise especial ao meio-dia. Você pode assistir nossos melhores programas na rede mundial de computadores, na internet, no nosso site tvcomdebatesv.com.br, no nosso YouTube TV Com Debate com Manuel Vergara, ou na rede mundial de computadores aí, no Facebook, no Google+, a gente está aí praticamente em todas as redes sociais. Eu estou voltando aí de 4 dias de descanso, tirei 4 dias aí para descansar por problema de saúde, e vou fazer um comentário aqui que eu tenho uma preocupação constante de estar sempre falando de turismo, tá? Nós vamos ter Copa do Mundo ano que vem, eu trouxe aqui o secretário de turismo, trouxe recentemente o menino da Expedições Caiçara para falar sobre turismo ecológico. Eu peguei o meu carro, peguei a minha família na quinta-feira passada na saída do programa e fui ao sul visitar as festas. Eu tinha prometido para os meus filhos que os levaria para conhecer as festas alemãs, a Oktoberfest, a Fenarreco, enfim. E fui ao sul e os 4 dias que eu tirei para descansar, eu posso afirmar categoricamente que eu preciso de 8 para descansar dos 4. O que está acontecendo hoje nesse país? O que está acontecendo nesse país é que por uma falta de planejamento e uma falta de respeito, o turismo interno, pelo menos para quem viaja de carro, está acabando. A minha recomendação que eu faço para você hoje, depois de percorrer 680 quilômetros em 12 horas, por problemas de caos de caminhões, tá? Às vezes eu bato nos irmãos caminhoneiros e eu apanho porque eu não posso generalizar. Sim, eu posso generalizar. Por que eu posso generalizar? Porque o tráfego de caminhões está acabando com as rodovias, com as cidades e com a tranquilidade da família brasileira. E por que eu afirmo isso? Porque eu saí da minha cidade no Guarujá, fiquei encalacrado 1 hora embaixo da Anchieta, num congestionamento de caminhões. Percorri o que eu tinha que percorrer até mais ou menos Registro, fiquei parado mais 1 hora num congestionamento de caminhões. Na volta, fiquei parado num congestionamento de caminhões em Itajaí, embaixo da rodovia Mário Covas. E na volta, ao entrar na minha cidade, como é de praxe, de costume, um mega congestionamento de caminhões. E aí, por que eu estou indignado? Porque o caminhoneiro ele não tem respeito pelo veículo de passeio, ele ocupa todas as faixas disponíveis, a primeira, a segunda, a terceira e até a 4ª faixa, se houver. Ele vem numa rodovia a 110 km por hora, quando ele tem que ultrapassar uma cidade, que nem essas cidades aí à beira da Regis, Pedro de Toledo, Barra Bonita, Iguape, simplesmente ele entra dentro da cidade, que a cidade a rodovia atravessa a cidade, ele tem que trafegar numa velocidade de 60 até 40, ele continua no 110. Você vem na rodovia com a tua família, daqui a pouco um caminhão duplo, um tremião de combustível, ele sai da direita para a esquerda, como se não viesse ninguém atrás. Então essa história de que a riqueza do país é transportada por caminhão, que sem caminhões o Brasil para, isso é uma falácia. Eu gostaria de ver aí 1 mês sem caminhão no Brasil, para a gente procurar outras soluções do que encher as rodovias e as cidades de caminhões, que vem trazendo prejuízo às cidades, tá? A gente reclama muito do asfalto, a gente fala de São Vicente, fala do Guarujá, mas o asfalto onde trafega caminhões, nas cidades que eu estive, o asfalto é uma porcaria. Então vocês me desculpem aos meus irmãos caminhoneiros aí, mas infelizmente vocês infernizaram uma viagem de descanso de um pai de família que foi para descansar 4 dias. E a minha recomendação que eu faço para você, meu amigo, que você está pensando em pegar o seu carro no final do ano,
cair na estrada com a sua família, ir parando, fazer um turismo bacana, é o seguinte: viagem de ônibus ou viagem de avião, se puder, porque os aeroportos também estão saturados. Evite as estradas brasileiras para você não passar o que eu passei e para você não voltar cansado de uma viagem que você deveria voltar descansado. Bom, ponto positivo da minha viagem, que eu fiz questão de trazer para mostrar para vocês, eu vou pedir para a minha produção, para o meu diretor lá, meu diretor de produção é o Johnny Walker, para ele colocar aí a foto do Centro Velho de Brusque. Vou fazer uma pergunta para você, espectador da TV Com, do programa TV Com Debate com Manuel Vergara. O que tem de errado nessa foto aí? Fernando Bispo, o que tem de errado aí nessa foto aí? Silvio, o que tem de errado nessa foto aí no Centro Velho de Brusque, onde normalmente deveria ser uma área degradada? Eu vou falar para vocês o que tem de errado. Eu não estou vendo aí ninguém vendendo CD, ninguém vendendo tênis, eu não estou vendo aí um guardador de carro, eu não estou vendo aí um morador de rua pedindo R$1 e, cara, eu não vejo uma latinha de refrigerante e um papel na rua. Será que essa foto está errada? Eu acho que não. Esse é um dos motivos de eu ter voltado, né? Eu que sou um cara extremamente crítico, eu vou criticar quem nessa cidade aí, ó? E o secretário, apesar que eu andei enchendo o saco do secretário. Ah, outra coisa, isso era uma sexta-feira, 11 horas da manhã, dia normal na cidade, uma cidade com 30 mil habitantes, tá? Até que eu enchi o saco do secretário de comunicação lá, que eu tive o prazer de conhecer. Essa administração é do Partido dos Trabalhadores. O secretário ganha R$3.000, mas eu enchi o saco dele porque a Globo, na semana que eu fui viajar, fez uma matéria dizendo que o pior esgoto do Brasil era na cidade de Blumenau, ao lado de Brusque, onde estava acontecendo a Feira Nacional do Marreco, a FENARRECO, onde eu fiquei hospedado muito perto dessa foto aí, perto do Centro Velho da cidade, que não tem nada de degradado, tá? Então, quem sabe um dia a gente vai ver aí a Frei Gaspar, a 15 de novembro, e todas as ruas, essa rua aí chama-se 15 de novembro, coincidentemente, todas as ruas de São Vicente, na mesma situação que a gente viu aí de Brusque. Bom, pessoal, durante a semana aí eu conto um pouco mais do estresse, do que eu vi, do que eu não vi, quais são as lições que a gente aprende quando a gente vai viajar, mas hoje eu vou falar de esportes. Eu sou um blogueiro, esse ano já não sou, ao ano que vai entrar já não sou mais o terceiro do Brasil, porque esse ano eu não quis participar do Top Blog por problema de desorganização do concurso. E eu acompanho as redes sociais muito de perto, eu acompanhei todo o trabalho desse mestre que está aqui do meu lado, nas redes sociais, a dedicação que ele tem para o esporte, e nós vamos falar muito hoje de luta marcial e de taekwondo. Eu estou aqui, o meu convidado hoje aqui é o mestre Wesley de o mestre Welider de São Vicente, mestre de taekwondo, que realizou agora recentemente o Litoral Open, teve uma repercussão muito grande nas mídias sociais. Eu não pude acompanhar pessoalmente, eu tive agora esse final de semana também o Campeonato Mundial de Kickboxer no Guarujá, como eu fui viajar eu também não acompanhei, mas eu sou um amante das artes marciais e do fundamento das artes marciais. A arte marcial não é para você se defender, não é para você bater em ninguém, não é para nada, é para você encontrar um equilíbrio entre o teu corpo e a tua mente. Então eu sou um fã e por isso que eu trouxe o mestre Welider aqui, que vai falar muito sobre o taekwondo em São Vicente e o taekwondo. Welider, desculpa a minha falha aí, boa noite, obrigado pela tua presença, é um prazer ter você aqui. Fala um pouco pra gente do taekwondo, da origem do taekwondo, do fundamento do taekwondo e por que a gente tem que pegar o nosso filho, a criança, e mandá-la praticar o taekwondo. Boa noite. Boa noite, Vergara, boa noite, telespectadores. Fico lisonjeado de estar participando do programa novamente.
O Taekwondo em si é uma arte marcial asiática, né, de origem sul-coreana, no qual o método dela é muito disciplinador, né, tem muito respeito ao próximo, independente de ser o mais velho ou o mais novo, a hierarquia, a educação, o equilíbrio, igual você tocou nesse ponto, do corpo e da mente. E você tendo esse equilíbrio, você só tem a crescer na vida. Então, acho que esse é o fator primordial das artes marciais, não em si do Taekwondo, principalmente das artes marciais asiáticas, como o Karatê, o Judô, Taekwondo, essas artes marciais mais antigas. Como foi o Litoral Open? Teve uma repercussão, eu vi uma grande repercussão nas redes, vi as fotos, vi a premiação. Foi um evento satisfatório para o que vocês idealizaram, pelo que vocês organizaram? Foi um evento bacana, mestre? Bom, o sexto Litoral Open de Taekwondo eu realizei esse ano no dia 29, passado, né? Eu realizo esse evento dentro da cidade de São Vicente, é open, é aberto, todas as academias podem participar, as cidades, independente de estar registrado em federação ou não. A minha equipe é federada, o meu evento é chancelado à federação e graças a Deus tivemos uma repercussão enorme com 302 atletas. Muita gente, hein? Muita gente. Num domingo que teve no mesmo dia os Jogos Escolares na Praia Grande, né, que são atletas de 15 a 17 anos. Então hoje um campeonato de Taekwondo, Karatê ou Judô, o que lota o evento são os adolescentes de 15 a 17 anos. E mesmo no mesmo dia do evento nós tivemos 302 atletas e uma semana subsequente, que foi esse domingo agora, que teve o Pegasus Open aqui no Sesc em Santos e foi seletiva estadual para os atletas faixas pretas representar o seu estado na Copa do Brasil em Goiânia, no qual eu participei também como atleta master. Então, os professores mestres de outras cidades, a mais de 200, 300 quilômetros de São Vicente, não tinha como vir para o Litoral Open e depois descer a serra de novo para participar da seletiva. Então, eles optaram por vir para a seletiva que ocorreu aqui no Sesc. E mesmo assim, fizemos com grande sucesso com 302 atletas dentro da cidade de São Vicente. Ô, mestre, eu queria fazer uma pergunta para você. A gente tem uma preocupação muito grande hoje com a questão da criança abandonada. Infelizmente, a gente não tem uma estrutura hoje. A gente vê aí essa manifestação que está acontecendo no Brasil inteiro, contra o governador de São Paulo, dos professores, do salário dos professores, mas eu acho que falta ainda trazer a criança e ocupar a criança tempo integral na escola, tá? E a gente vê muito abandono, muita coisa por causa disso. Hoje, uma mãe que não tem muita opção, por exemplo, em São Vicente, que mora no Sambaiatuba, que mora na área continental, que mora em qualquer bairro de São Vicente, ela gostaria de colocar o filho dela, até para ele não ficar desocupado na rua, para praticar a arte marcial, tá? Eu sei que você é coordenador dessa categoria de artes marciais da Prefeitura de São Vicente, junto ao secretário de esportes que esteve aqui, que é um ex-judoca, meu querido Alexandre. O que hoje a Secretaria de Esportes e a Prefeitura Municipal de São Vicente oferece na tua coordenadoria de artes marciais para essa criança, por exemplo, e para esse pai ou essa mãe que quer ocupar o filho dele numa arte marcial? O que vocês oferecem hoje para essas crianças? Bom, hoje já na coordenação do secretário Alexandre, nós temos várias modalidades dentro dos nossos equipamentos, dentro dos nossos polos esportivos. Nós temos o Centro Esportivo Robinho, temos o Beija-Flor, temos o Luiz Gonzaga na área continental, temos o São Vicente Atlético Clube, que tem uma parceria com a Prefeitura. Temos vários polos esportivos com várias modalidades. Todas são escolas de esportes. Para você colocar a criança ou adolescente, ele escolhe a modalidade que ele quer, o taekwondo, o judô, karatê, basquete, futebol, futsal. Tem várias modalidades, eu não me lembro de qual, acho que são 27 modalidades, eu não me lembro quais são as modalidades. Mas, graças a Deus, a gente atinge essa macro região de São Vicente e não deixando também a parte da área continental a ver navio. Nós temos um ginásio poliesportivo que tem várias modalidades lá no Jardim Rio Branco.
E graças a Deus, não sei números de atletas inscritos, alunos inscritos, essas crianças elas participam dessas atividades. Algumas mantêm escolas, como educação, escolinha. Às vezes o pai da criança coloca a criança lá no futsal, acha que vai ser um Robinho e um Neymar da vida. Não é essa ideologia que o secretário tem, que o prefeito da cidade tem. A ideologia que nós temos é formar aquele cidadão. Aquela criança ter o respeito ao próximo através do esporte. O esporte ajuda bastante. Eu tive essa oportunidade na minha vida. Hoje, graças a Deus, vivo do Taekwondo, sou coordenador técnico de Taekwondo de São Vicente. Tive a oportunidade de fazer um curso superior de educação física com Taekwondo, sendo bolsista numa universidade em Santos. Então, eu acho que o esporte me proporcionou a isso. Agora, se você vai ser um atleta de alto nível, isso já é uma outra situação. Hoje, por exemplo, na minha modalidade, tenho centenas de alunos. A gente passa o sistema pedagógico, o sistema de respeito ao próximo, o respeito perante a sociedade. E a gente vai aplicando uma forma de atleta de alto nível. Aquele atleta que tem talento, aquele aluno que tem talento, ele já passa por um outro estágio. Ele já começa a participar de treinamento de Taekwondo, não das aulas de Taekwondo. Igual eu falo para os meus alunos e atletas, a relação mestre-aluno é uma, técnico-atleta é outra, desde que ambos sejam as mesmas pessoas. Hoje eu tenho um atleta de alto nível que foi campeão de jogos regionais, você mencionou aqui quando o Alexandre estava presente, né? No qual ele está na minha aula com as crianças, naquela aula ali eu trato ele como aluno e ele me respeita como mestre, mesmo ele sendo um atleta de alto nível. Quando eu marco o treinamento para os atletas, o comportamento meu com ele e ele comigo é outro, já é uma coisa mais profissional. Outra coisa, falando em alto nível, o Taekwondo é um esporte olímpico, nós temos aí as Olimpíadas no Brasil, né? Logo após a Copa do Mundo, nós vamos ter as Olimpíadas. O governo federal já vem fazendo alguns investimentos aí, como o projeto Praça Olímpica, que eu acompanho. São Vicente deve ganhar, se eu não me engano, 2 ou 3 praças olímpicas. Eu estou acompanhando, o Alexandre inclusive esteve em Brasília, tentando liberar esses recursos para se criar essas praças. E eu queria saber o seguinte, já existe uma preocupação generalizada e uma preocupação sua para a gente ter a chance de mandar alguns atletas de São Vicente para as Olimpíadas? Bom, no Rio de Janeiro? O trabalho vem sendo realizado, né? Temos atletas que vêm correndo no ranking estadual e nacional. É que as pessoas não sabem, as pessoas que são leigas no assunto esporte das modalidades, elas acham que algumas modalidades é igual o futebol, que o técnico vai lá e convoca os atletas. É um processo enorme para você chegar numa seleção brasileira. Eu, por experiência própria, servi a seleção estadual, servi a seleção nacional no meu esporte, e nunca participei de umas Olimpíadas, né? Então, hoje o atleta ele tem que correr os campeonatos estaduais que tem dentro do seu estado, ranquear, ser o melhor do seu estado, participar de brasileiro e Copa do Brasil, que vale ponto no ranking nacional. Quando chegar no final do ano agora, que nem vai ter a Copa do Brasil dia 10 em Goiânia, no qual eu retornei a lutar na categoria Master, eu lutei agora domingo e me classifiquei para representar meu estado, coisa que eu não fazia desde 2006, quando eu parei de lutar. E quando chegar no final do ano tem a seletiva final. Você faz o primeiro e o segundo da seleção, que é o titular e o reserva, os 3 primeiros do ranking nacional e os 3 que vêm do sub-21. Faz uma seletiva final, o primeiro e o segundo está na seleção do ano subsequente. Então é um caminho enorme. Às vezes as pessoas perguntam para mim, pô, Arley, você tem vários títulos e não foi campeão mundial. Porque no Taekwondo é diferente para você chegar no Mundial, você tem muita estrada, é diferente de outras modalidades que o rapaz ali é campeão mundial, você desafia ele, você ganha dele, você já é campeão mundial. Se o Taekwondo fosse assim, teríamos vários campeões mundiais na Baixada Santista. Infelizmente não é, é uma trajetória muito longa. E deixa eu perguntar uma coisa, eu vejo pelas tuas palavras que você é um amante do esporte, você gosta do esporte, você se interessa e tudo. O que se faz hoje, eu falo isso a nível nacional, de Brasil, logicamente, para se divulgar o Taekwondo, para se estimular, porque é uma modalidade que normalmente nós não vemos muita divulgação. Eu não abro, por exemplo,
uma revista e vejo uma divulgação, você perguntar para mim hoje, que sou um leigo, que não sou um praticante, nem acompanho o esporte, quem é o nome de referência do Taekwondo? Você fala, por exemplo, em Vitor Belfort, você fala na família Gracie, isso vira a família Gracie mais pelas confusões que eles arrumam, logicamente, né? Mas, por exemplo, o Vitor, esse pessoal tem mais mídia, né? O que está sendo feito no Brasil para se divulgar mais esse esporte, essa modalidade, essa arte marcial, mestre? Bom, infelizmente as redes hoje, a parte de imprensa não dá ênfase a esporte amador, né? O futebol hoje é um esporte profissional. Então, o que ocorre? Nós tentamos fazer da forma que você viu, na parte de rede social, via internet, coisa que há 10 anos atrás não tinha. Hoje, grande nome no taekwondo brasileiro, se recuperando de lesão ou não, é a Natália Falavinha ainda, que foi medalhista olímpica em Pequim. E tivemos vários nomes, como o meu mestre, o grão-mestre Fábio Goulart, daqui de Santos, foi campeão dos Jogos Pan-Americanos em 91, em Cuba. Mas é o que eu falo, às vezes as pessoas não dão valor para aquela situação. Onde envolve dinheiro, envolve imprensa, entendeu? Eu sou sujeito a falar sobre isso, mas a oportunidade que temos dentro do taekwondo, essas modalidades amadoras, são nesses programas de televisão igual o seu, diferente de uma rede nacional. Hoje você pega um Globo Esporte, né, você vê lá os blocos, futebol bonito, um programa lindo, e abrem uma matéria de um campeonato que teve... de tênis de mesa, legal, abriu, falam da vida particular de um jogador de futebol e não dá ênfase para aquela pessoa que foi campeã mundial de taekwondo ou foi campeã de outra situação. Então a gente fica muito chateado perante isso. Hoje o que explode na imprensa é o MMA, né? E eu fico, sabe, como é que eu posso dizer, impressionado com as lutas. Os atletas são batalhadores, nenhum ali veio de berço de ouro. Mas, infelizmente, algumas situações que acontecem dentro dessas lutas, a gente fica meio chateado. Foi o caso do Anderson Silva, que eu tive a oportunidade. O Anderson Silva é do taekwondo, a nata dele é do taekwondo, é faixa preta de taekwondo. Ele é embaixador do taekwondo hoje no Brasil. Por isso que a gente percebe que na luta do Anderson, geralmente tem uma predominância do golpe das pernas, né? Isso. Devido à origem dele. O MMA já diz que é misturas de artes marciais, né? São artes marciais misturadas. Então, o que acontece? O cara que for entrar no MMA, tem até um menino hoje lá da sua cidade, o Charles do Bronx, é um ótimo atleta. Um ótimo atleta. Né? Meu amigo. Ele tem que estar perfeito em tudo. Numa luta de combate, o que você precisa? Soco, perna, projeção, finalização, resistência. Hoje, qual a melhor modalidade hoje de membros superiores? É o boxe. Então, o lutador de MMA que não treina boxe, ele vai subir lá e vai apanhar. O lutador, membro inferior, qual é o melhor hoje? É o taekwondo, sempre foi. Se ele não treinar taekwondo para membros inferiores, ele vai ter uma dificuldade. Projeção, é o judô. Judô projeta a pessoa para o chão. Finalização, jiu-jitsu, gionato. Resistência, Muay Thai, kickbox, essa arte marcial tailandesa. Então eles fazem uma mescla para ser um lutador de MMA. Por isso que talvez o MMA leva aquela conotação de vale tudo, né? Isso. Porque por ele ter toda essa tendência. Bom, meus amigos, nós estamos falando hoje sobre esporte, sobre taekwondo, sobre São Vicente, com esse mestre aqui, coordenador das artes marciais aí da Secretaria de Turismo de São Vicente, que vai trazer muita novidade, muita alegria aí, eu acredito, nas competições nacionais, quem sabe na Olimpíada do Rio de Janeiro. Fique com a gente volta já já. Você está na TV Comunitária em São Vicente, Praia Grande. TV Com. Olá família, eu sou o Doutor Família, estou com você de segunda a sábado às 18h30 aqui na TV Com, canal 11. Olha, toda semana um tema diferente para abençoar a sua vida e a sua família. Não esqueça, de segunda a sábado às 18h30, família
é um projeto de Deus. Olá, eu sou Fernanda Vanucci, quero convidar você a acompanhar o meu programa no ar todos os domingos aqui na TV Com, canal 11 da NET. Vamos falar sobre variedades, entretenimento, saúde, qualidade de vida. O nosso encontro é todo domingo às 10 horas. Você está na TV Com São Vicente Praia Grande. Entre em contato conosco pelos e-mails tvcomsãovicente@hotmail.com ou tvcompraiagrande@hotmail.com. A sua TV comunitária em São Vicente Praia Grande. TV Com. Você que gosta de uma revista de moda e muita coisa bonita, não pode perder o meu programa Revista Biclô, todo domingo às 18h30, com reprises às quartas-feiras às 10h30 da manhã. Te espero aqui na TV Com, canal 11 da NET. Estamos de volta, meus amigos da TV Com, hoje falando sobre esportes, falando sobre Taekwondo. Eu estou com essa figura aqui, um amante do Taekwondo, um mestre Wellington, eu vou chamar ele de mestre Lourenço, que é o último nome dele, que o Wellington eu troco por Wesley, por Wellington. Ele está dando risada aqui, mas é verdade. Eu ainda voltei em 110, ainda não voltei em 220, mas a gente estava conversando nos bastidores aí, e falando sobre MMA, falando sobre o Anderson Silva, que eu não o conheço pessoalmente, mas ele parece ser uma pessoa muito amável, né, muito afável, parece ser um cara muito bacana, né, a impressão que ele passa, né, mestre? Pelo menos na TV, né? Ele não tem aquele biotipo do atleta violento, do pitbull, né? Eu acho o Anderson... Você conhece ele pessoalmente, o Anderson? Tive a oportunidade de conhecer. Porque ele é aqui da nossa região, ele treinou aqui na nossa região. Ele viajou várias cidades, né? Como eu disse, ele é do Taekwondo formado, faixa preta, mas ele é de Curitiba. Ele é de Curitiba? Curitiba, o Anderson é de Curitiba. Tá. Eu acho o Anderson ele um pouco diferente, ele é mais paizão, familiar, ele tem filhos, já é uma pessoa mais... Centrada, de idade, entendeu? O Anderson não é um rapaz novo, já tem 30 e poucos anos, já está chegando aos seus 40 anos. Então já é diferente daquele moleque que está entrando, vê aquele negócio na televisão, está naquela pilha de desafiar, mostrar o que é o melhor. Não, ele leva o esporte totalmente profissional. Eu gosto muito dele, respeito muito, eu sou um fã dele. Não falar que eu assisto às lutas, eu não assisto porque não faz parte da minha cultura. Eu não gosto muito de luta, não. Eu gosto de esportes mais tranquilos aí. Agora, o mestre estava falando uma coisa aqui interessante no bloco anterior. Tudo que move dinheiro move interesses. E a gente estava falando sobre a questão da divulgação
do esporte amador pela mídia. E aí eu queria te fazer uma pergunta que é um ponto nevrálgico aí nessa questão do esporte, o apoio do esporte. Como é que é a relação das empresas, do empresário com o taekwondo? O taekwondo, por exemplo, é uma atividade, é uma modalidade que ela tem apoio, por exemplo, de um determinado segmento de empresas, é um esporte que está renegado. Como é que funciona? Você vê, por exemplo, hoje um energético apoiar, por exemplo, um Litoral Open. Como é que funciona hoje o apoio? Eu falo até a nível nacional, eu não falo nem a nível local, que eu sei que em São Vicente é muito difícil de fazer as coisas acontecerem, tá? Inclusive a nossa ida aqui da TV Com para São Vicente é até para abrir um espaço aí para uma série de assuntos, de temas, de modalidades que vocês não vão ter normalmente numa TV de rede aberta, como vocês têm aqui com a TV Com. Então, a nossa ida para São Vicente é exatamente isso, até para estimular o teu esporte e para ver se a gente consegue alavancar. Mas como é que funciona? Como é que está a relação patrocínio, empresa com o teu esporte? Bom, o taekwondo em si não é da forma que nós queríamos, né? Hoje tem a bolsa do governo federal, os atletas que servem à seleção, né? Tem uma bolsa talento esportivo estadual, que é do governo do estado, e tem uma bolsa de ranking internacional. Se o atleta corre ponto no ranking internacional, ele recebe uma bolsa. Esse é o incentivo que tem. Não é muito, mas pelo menos o atleta mantém com aquele valor os treinamentos dele. Mas é muito difícil para você pleitear. A parte da empresa privada, antigamente até tinha um interesse daquele atleta, tal, porque saía em jornal, não era nem televisão, a marca daquela pessoa, mas muito difícil mesmo, o apoio é muito raro. Hoje os atletas sobrevivem, a maioria, com dinheiros de cidades. Como assim? Se você vai lutar os jogos regionais por uma cidade, você faz um contrato de 10 meses. Porque se você for, eu sou de São Vicente, vamos supor que eu represente São Caetano. Eu tenho que, no período de 10 meses, eu não posso ter representado outra cidade dentro da CELG que não seja São Caetano. Então aí você recebe, tem cidades que pagam 10 vezes de R$2.000, tem cidade que paga 10 de 500, tem cidade que não paga atleta, mas arca com os custos do atleta no ano letivo, mas questão de patrocínio e investimento é muito fraco mesmo, eu falo isso, sempre falei, é difícil. Você consegue, quando você desponta, você conseguir uma bolsa numa universidade, aí sim, por quê? Porque é um esporte olímpico. Agora, em questão de você receber para estar ali treinando, é muito difícil. E o empresário, ele sabe muito bem, mais do que eu, que aquilo que ele investe no atleta, se ele declarar no imposto de renda dele, é abatido. Então, eu acho que às vezes não investe por falta de comprometimento mesmo, não é porque vai sair perdendo. Hoje você pega para fazer um comercial numa rede aberta, na madrugada, você vai pagar em torno de 15 a 20 mil reais, 15 segundos. Aí você patrocina um atleta, você arca com o custo dele, vamos supor, vai de R$1.000 por mês, seria 12 mil no ano, ele ganha um campeonato brasileiro e grava 2 horas num programa, que eu não vou falar de outra rede aqui, num horário nobre, num sábado que todo mundo vê e a marca dele lá, com uma outra visão. Então eu acho que é um investimento chucro da pessoa gravar 15 segundos na madrugada do que estar ali no kimono ou no dubô de um atleta 2 horas seguidas num programa no horário nobre. Não, e também durante a competição, que às vezes é até transmitido ao vivo, que nem foi o Campeonato Mundial agora esse final de semana de kickboxer, né? Que é um esporte que mescla o taekwondo com boxe, mas isso que ele está falando é verdade. Pelo menos você está aqui ao meu convite na 2ª rede regional da Baixada Santista, de acordo com a pesquisa IPAT, e eu vou deixar uma sugestão aí para o meu querido presidente da Câmara de São Vicente, o republicano Fernando Bispo, e para o meu amigo colorido Pedro Gouveia, que está nessa briga aí do roxo, do púrpura, com o Billy, tá? Ô Pedro, eu quero contratar esse advogado aí, porque nós estamos há
3 anos no Guarujá tentando uma liminar para a prefeita, que é do PMDB, do teu partido, não pintar os próprios públicos de verde e laranja, e não tem jeito, viu, cara? Ela continua pintando com verde e com laranja. Então, quero contratar esse advogado do PMDB aí para a gente processar a prefeita do PMDB lá no Guarujá, porque não é possível, cara. As coisas aí em São Vicente acontecem, na minha cidade não acontecem. Agora, Pedrão, falando sério para você, pro Fernando Bispo, que tá apanhando que nem cachorro magro aí nas redes sociais por causa da morte do sargento aí, da PM no baile funk, né? Eu acho que o Fernando Bispo, ele teve uma boa intenção, mas ele se equivocou. Eu acho que você deve defender o funk, a música, porque a música é a manifestação de um povo. Já os bailes funks, que é um problema, eu até comentei isso, não pulei no peito do Fernando Bispo, mas eu, por exemplo, tenho na outra ponta da minha rua um baile que ele começa no domingo e ele acaba na segunda-feira às 7 horas da manhã. Eu não vou nem me ater, viu, Fernando, na questão do barulho, até porque o baile é dentro de uma comunidade carente, mas eu não consigo entender, não consigo mesmo, viu, Fernando? Quando eu saio 7 horas da manhã para levar os meus 2 filhos na escola e para vir trabalhar, na verdade na segunda-feira eu não trabalho porque eu não gravo, é só na terça, mas na segunda-feira eu saio com meus filhos para levá-los à escola e eu vejo jovens da idade dos meus filhos que eu estou levando para estudar saindo do baile 7 horas da manhã. Esses jovens trabalham? Será que esses jovens estudam? E todo final de semana, Fernando, eu tenho um acidente. Agora, recentemente, faz uns 15 dias, eu tive um acidente de moto, porque a molecada sai em alta velocidade de carro, de moto, e se arrebenta na avenida que cruza ali, que é a Áureo Guenágua, né? Então, eu não tenho nada contra a música, eu acho que a música é uma manifestação popular, eu sou fã de rap, tenho vários discos de rap, curto muitos grupos de rap aí, que são grupos inclusive desconhecidos, né? Até porque eu morei em São Paulo e eu curti esse tipo de cultura, eu acho que é uma manifestação popular, RZO, Turma do Gueto, tem muita gente boa, é uma música que eu particularmente gosto da sonoridade, curto jazz, curto rock progressivo, curto bossa nova, adoro country, eu sou um camarada que gosto, eu sou bem democrático nessa questão da música. Agora, o baile é um problema, o baile é complicado, não dá para fiscalizar, é muito difícil fazer um baile funk sem você ter uma briga, sem você ter um incidente mais grave, um acidente, a molecada bebe, olha, não vou nem entrar na questão de droga aí, que eu não gosto de me meter em negócio de droga, eu tomo conta dos meus filhos, tá? Então, eu acho que o Fernando foi infeliz nessa questão de defender, ele não conseguiu colocar a questão de defender o baile, eu acho que ele devia ter defendido a música, a sonoridade, se manifestou pelos bailes e está apanhando, já que a internet é democrática, a internet permite isso. Mas eu os chamei, o Fernando Bispo e o Pedro e o doutor Eduardo, Paulinho Alfaiate, são as pessoas que eu conheci, eu não conheço todos, o Alfredo Martins, que vocês têm que criar um Bolsa Atleta em São Vicente. Mesmo com as dificuldades que a prefeitura está tendo na gestão orçamentária, é importante se estimular o esporte e se criar ícones em São Vicente na questão do esporte. Vocês não têm dinheiro para pagar um salário aí para um Bolsa Atleta? Então vamos trazer as empresas. Vamos começar a fazer as empresas patrocinarem os atletas. Isso é muito importante para a cidade, isso é muito importante para o desenvolvimento do esporte, e eu acho que o Alexandre, eu acho que tem muita gente aí preocupada em desenvolver o esporte em São Vicente, haja vista a grande classificação nos jogos regionais, apesar de estar no grupo B, que vocês tiveram, e a questão dos atletas paralímpicos aí, dos atletas especiais, os APCDs, que foi fantástica São Vicente.
Então, vamos olhar com carinho para o que o mestre está falando aqui, para essa questão dos atletas de São Vicente, que eu acho que a gente precisa incentivar o esporte aí, a gente precisa, na verdade, tratar dessa molecada aí, quem sabe até tirá-los aí dos bailes funks aí e colocá-los em cima dos tatames aí, lutando pela cidade, né, mestre? O incentivo, independente se venha da parte privada ou pública, é sempre bem recebido. Hoje, por exemplo, a minha equipe e outras equipes de São Vicente, a gente recebe um apoio, não em questão em verba financeira, né, mas em sim estrutura, locais, viagens. Eu não mencionei o nome porque as pessoas hoje em dia podem classificar isso como campanha política, né? Mas eu acho que você tem que falar, até porque nós estamos em ano pré-eleitoral para deputado, não é? Nós não estamos em ano eleitoral. E é para deputado mesmo, então... mas você pode falar, não tem hoje, problema. Por exemplo, o padrinho hoje do Esporte São Vicente é o deputado estadual Luciano Batista. Que é outra coisa que eu gostaria de colocar, olha, eu não voto em São Vicente, o Luciano esteve aqui comigo. Luciano, vou comer de graça! Você foi pro PTB, malandro, você fez uma frescurinha aqui, fez um doce, vou comer de graça. Você entendeu? Ou não? Eu apostei contra você. Bom, o importante é que você foi pro PTB, mas eu queria falar uma coisa importante nisso que o mestre está colocando aqui. Eu tive 4 dias fora, de quinta-feira até ontem, e eu abri os jornais para ver as notícias de São Vicente, e eu vi um monte de deputado gafanhoto passeando em São Vicente, faltando 1 ano para a eleição. Gente, o Luciano Batista não é uma unanimidade. O Márcio, muito menos. Mas eu vou pedir uma coisa para vocês. Valorizem as pessoas de São Vicente. O Márcio mora ali, ó, na subida da Ilha Porchá. Quer queira, quer não queira, se você precisar falar com o Márcio França, você vai no Castelinho, você encontra ele na cidade e enche o saco dele. Se você precisar falar com o Luciano Batista mora na cidade, tem um escritório político na cidade e atende na cidade. Vote no candidato da sua cidade. Eu não estou mandando votar no Márcio e não estou mandando votar no Luciano. Não tenho nada, pelo contrário, contra o Márcio eu tenho muita coisa contra que o PSB está me processando, tá? Mas vote num candidato da sua cidade, eleja o seu deputado. Chega de votar em deputado de Santos, em deputado de São Paulo, em deputado do interior. Vocês têm que valorizar o vicentino, porque na hora que você precisar fazer uma reivindicação, na hora que você precisar ir lá pedir um apoio para o deputado mora na cidade. Ele está ali para ajudar você. Isso é muito importante. Vicentino tem que votar em Vicentino. Não adianta vir na cidade agora um monte de deputado federal, um monte de deputado estadual, os partidos começarem a fazer dobrada com candidato a federal. Elejam seus candidatos, façam os seus deputados, porque São Vicente hoje tem problema de aporte de recursos. Por que tem problema de aporte de recursos? Porque não tem representatividade. A gente entra na internet, abre o jornal Vicentino, abre diversos jornais, deputado Luciano Batista dá emenda de 100 mil, dá emenda não sei do que, dá emenda. Ele é um só. São Vicente tem voto aí para fazer no mínimo 2 estaduais e 1 federal. Então, eu não estou pedindo aqui, eu até posso pedir se eu quiser, porque eu não estou em ano eleitoral, eu não estou incidindo em crime eleitoral, mas não é isso. Eu estou pedindo sim para vocês valorizarem o seu candidato, o seu político, e é o seguinte, voto nulo não se faz. Todo político não presta, ninguém presta, não vou votar em ninguém. Não anule o seu voto. Você tem que ter camisa, você tem que ter time. Você não gosta do candidato A? É impossível hoje numa democracia você não encontrar um candidato que atenda os seus anseios. Então vote sim. Faça um voto de protesto. O Enéas foi um voto de protesto. O Tiririca foi um voto de protesto e é classificado hoje como o 2º melhor deputado no Congresso. Ele e o Romário.
que é um cara hoje que defende as causas, por exemplo, dos deficientes, porque ele tem uma filha com síndrome de Down. Todo mundo falava do Romário, que o Romário é isso, que o Romário é aquilo, que o Romário é preguiçoso, que o Romário não vai trabalhar. Um atleta foi para Brasília, foi ser político, tá lá, ó, é o cara que tá metendo a boca e tá esculachando todo mundo. Então, é um pedido que eu faço para vocês. Votem em gente da cidade, cobrem, vão lá no gabinete do Luciano. Luciano, ó, pô, precisa apertar o governador. Cadê o nosso hospital? É isso que um deputado faz. Ele faz lei e fiscaliza o poder executivo. Então, não adianta essas borboletas aí, esses gafanhotos passearem por São Vicente, que eu vou trabalhar muito enquanto eu não tiver sobre a lei eleitoral para não se votar em gente de fora. Se vote. E outra coisa, renove. O continuismo é um negócio muito ruim, viu? Mestre, vamos fazer uma campanha para colocar o Bolsa Atleta em São Vicente. Nós fizemos agora no Guarujá, se eu não me engano, acho que é um salário o Bolsa Atleta municipal. Acho que ele dá 700 e poucos, 670 reais. Não é grande coisa, mas já ajuda pelo menos o atleta a se movimentar, pelo menos a comer, né? Porque acho que é um dinheiro que não vai quebrar nenhuma prefeitura, né? Eu acho, a gente tem acesso a essas outras cidades porque nós mestres, nós somos muitos amigos, né? Tanto que comando Guarujá, Santos, a gente sempre está se encontrando em Campeonato Paulista, Brasileiro, jogos regionais. E hoje o mestre que comanda o Guarujá é o mestre Rodney, meu amigo de muitos anos. E os atletas que lutam lá, eles estão pleiteando bolsa, sim, lá da cidade e recebem. Santos tem a parceria com a FUPS, né, com a Fundação Pro Esporte de Santos, os atletas de Santos recebem. Cubatão é o mestre Fred Massa que comanda, eu não sei como é que está o sistema de bolsa lá. Eu sei que São Vicente não tem, mas estamos batalhando para isso. Hoje, como eu te falei, graças a Deus, meus atletas eles não recebem nenhum tipo de verba perante a parte de prefeitura ou secretaria de esportes. Mas graças a Deus, através dessa pessoa que é o padrinho da nossa equipe, é o padrinho do esporte na cidade. Parabéns para o Luciano que esteve aqui comigo, aqui, camarada. Eu não o conhecia, uma pessoa muito gentil, muito esclarecida, tem as lutas dele aí. Estou dando meus parabéns para o Luciano. E eu acho que outros políticos deveriam também adotar os atletas. Né? Acho que todos deveriam. Acho que é uma forma justa da cidade, independente de ser candidato A, B ou C, porque o atleta ele eleva o nome da cidade, ele não eleva o nome do candidato. E você tendo atletas na sua cidade, isso você, de alto nível, você eleva o nome da sua cidade. Uma vez eu cheguei e cobrei o secretário anterior, né, e o Fabiano Matias Scudelli, que é o chefe de gabinete do Billy, hoje ele era secretário de esportes. Falei, pô, secretário, tem como ajudar uma verba, tal, a gente pelo menos manter a pessoa aqui? E ele me falou uma coisa que é verdade. Ele falou, mestre, a gente não tem como bancar isso, eu não vou tirar do meu bolso. Até tem, mas a gente tem que fazer um projeto, isso tem que ser aprovado, é o que está sendo agora. E eu prefiro, por exemplo, pagar 12 mil reais a você anual, que você é um profissional, e ter 300, 400 crianças dentro do meu polo, da minha cidade, educando elas, do que eu pagar 12 mil para o César Cielo nadar para o São Vicente, ganhar os Jogos Abertos, dar uma entrevista na rede aberta e ir embora. Então, esse ponto de vista social e democrático, eu entendi o lado dele. Mas eu acho que falta, viu, mestre? Falta um pouco de campanha, por exemplo. Campanha, né? Eu me recordo que antigamente você tinha jogos, né, raspadinha beneficente para Santa Casa, quando você tinha campanhas para o esporte, você tinha loterias para o esporte. Eu acho que a Prefeitura de São Vicente, ela peca. Eu não conheço muito a sociedade vicentina profundamente, porque eu ainda não vivo em São Vicente. Estou indo até fazer uma visita hoje ao Golf Clube, conhecer o presidente do Golf Clube, que eu sou fã do trabalho que eles têm aí com as crianças lá no golfe, né? E eu acho que a gente tinha que promover eventos, promover bailes, promover festas, para reunir bazares, para reunir verba, para desenvolver as categorias do esporte. Porque você,
como mestre, como um camarada disciplinador no esporte, você tem uma função muito importante na formação de uma criança. Com certeza. Você tem, porque é disciplina, é rotina, é hierarquia, porque o que eu vejo no jovem hoje, eu tenho um filho aborrecente, tenho dois, um é especial, mas o que eu vejo na molecada hoje é que eles são meio rebeldes aí. Eles não têm o respeito com o professor deles, eles não têm respeito com a autoridade. Às vezes eu vejo uma abordagem da polícia militar, o moleque desce do carro, parece que ele vai bater no policial. Eu sou da época que quando vinha subindo a barca da rota, a gente corria para dentro de casa. Então o que eu vejo hoje, por exemplo, é a você como uma função essencial na sociedade aí, até para, vamos dizer assim, reeducar essa molecada aí, que hoje está no baile funk aí, bebendo, fumando, cheirando, tomando balinha, dançando sem calcinha, você entendeu? É complicado, né? É isso que eu ia te falar. Eu acho que o profissional, eu como educador, né, além de ser mestre de taekwondo, sou educador físico, dei aula em rede. O professor em si, ele faz a reeducação. Ele não educa ninguém. Educação vem lá, da casa. Então, às vezes a gente fica limitado a fazer certo tipo de cobrança àquele adolescente. Mas hoje, graças a Deus, a mesma pessoa, naquele convívio que está com você, ela te respeita como se você fosse um rei. O educador, o mestre, ele é o espelho daquela criança. O que você faz, ele procura te copiar. É igual o super-herói hoje num desenho, que a pessoa tenta imitar o super-herói, né? Mas tem outras situações que aquele mesmo atleta que se comporta já na escola dele, na casa dele, não é. Isso aconteceu em questão de briga, que nem lá eu pego pesado, eu corrijo nota de aluno, se tiver nota vermelha eu corto a parte de troca de faixa, competições, não ganha medalha, não aparece em TV, em questão quando a gente grava com a equipe toda. Por quê? Para ela se condicionar àquele sistema e ter um comportamento perante a sociedade. Eu sou um cara jovem, eu vivi bastante, igual você falou, essa época de baile. Eu toquei samba na noite, vivi em roda de samba, já fui para bailes muito na época onde era o Robinho, que era o Beira, o antigo Beira. Eu fui muito pro Beira com meus amigos. Hoje meus amigos saem assim, você não vai, que não sei o quê. Hoje eu me coloco numa situação que eu vou para uma festa ali perto da minha casa, se tem um samba perto da minha casa, eu estou num domingo, estou com meus amigos, todo mundo é humano, todo mundo tem sua vida particular. Hoje eu não tenho coragem de sair daqui e ir para um baile desse que aconteceu isso. Por quê? Porque a minha pessoa representa um espelho para as outras pessoas. Às vezes você está num local, igual eu vi na 15 aqui em Santos, e aquilo é lotado de gente. E, olha, deu mestre que não sei o que, e aquelas pessoas conhecem você, e você não conhece aquelas pessoas, isso tira a sua privacidade. Aí vamos supor que você fale em alguma parte, aquela pessoa vai jogar que você fez aquilo. É quando você perde a tua identidade, nem, por exemplo, quando eu xingo um camarada no trânsito, não foi o Manuel, não foi o Vergara que xingou, foi o camarada da TV Com. Foi o cara da TV Com. Então você perde a tua identidade. Mestre, eu vou pedir só uma licencinha para você, que nós estamos chegando no final do programa e eu não vou encerrar o programa sem dar um cacete no nosso secretário de trânsito, no Raimundo de Oliveira, né? Ô Johnny, tá no ponto aí? Aquela foto aí? Olha, ó, mais um atropelamento na ciclofaixa da morte. Dessa vez aí foi um pedestre que foi tentar atravessar a ciclofaixa e foi atropelado. Você que está sendo atropelado na ciclofaixa, você, ciclista que está sendo atropelado, recupere-se e a minha recomendação é a seguinte: procure um advogado e processe o secretário de Transportes e Trânsito de São Vicente. Porque essa ciclofaixa ela não cumpre as normas do DENIT, ela não oferece segurança aos pedestres, não oferece segurança aos ciclistas e não oferece segurança aos motoristas, já que ela não tem nenhum tipo de contenção para adentrar na faixa, tá? Então é o seguinte, busquem os seus direitos,
e cobrem agora do presidente, do comunista Raimundo de Oliveira, melhores condições para trafegar nessa ciclofaixa que foi batizada pelo meu amigo Douglas McGinnett, o inglês dos Pampas, o escocês dos Pampas, a ciclofaixa da morte. Mestre, eu queria agradecer do coração a sua presença aqui, queria dar os parabéns pelo Litoral Open, pelo trabalho que você está fazendo. Eu tenho te acompanhado pelas redes sociais, que é a minha praia. Bacana o teu trabalho. Vou tentar motivar algumas pessoas a te ajudar. Vou falar com alguns vereadores. O Paulinho Alfaiate deve vir aqui na sexta-feira para abraçar essa questão do Bolsa Atleta. Vou ver se quando a próximo encontro que eu tiver com o prefeito, vou sugerir isso. Continua esse trabalho que você está fazendo aí, que é um trabalho fantástico, é um divisor de águas aí, até na cidade de São Vicente aí, para melhor, tá? Então, obrigado pela tua presença, obrigado por atender meu convite, eu espero ter você mais vezes aqui, que você é cliente da casa, você falou para mim que veio várias vezes no radar aqui, obrigado mesmo, e fica à vontade aí para se despedir aí do teu público aí de São Vicente, que tem tanto carinho por você. Muito obrigado, Vergara, muito obrigado, telespectadores, atletas e povo vicentino, toda a diretoria aqui da TV Conf. Como falei, fico lisonjeado de estar participando mais uma vez do programa, um programa que sempre, a empresa que sempre abriu as portas para mim estar divulgando o meu trabalho, e bola para frente, continuar trabalhando da forma que hoje dá. Se hoje você tem uma bicicleta, futuramente você pode ter uma moto. Então, se hoje eu tenho uma bicicleta, eu vou continuar trabalhando com a bicicleta para que ela seja a melhor bicicleta do mundo. Obrigado, mestre. Bom, amigos, obrigado pela sua paciência, obrigado pela sua audiência. Somos a segunda TV regional da Baixada Santista, TV Com, a TV comunitária de Santos e a de São Vicente, chegando também à Praia Grande. E você pode assistir esse programa aqui no nosso site tvcomdebatesv.com.br. Você pode nos assistir aí no YouTube e em todas as redes sociais. Boa noite, obrigado e até o próximo programa.